só, muito bem-vindo ao meu canal no YouTube para a série Corona Sem Neura. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, polêmico, que é a questão da volta às aulas. A gente sabe que o cérebro humano ele fica pronto por volta de 21 anos de idade. Então todo esse processo que envolve a pedagogia, o estudo online ou o estudo presencial são fundamentais para agora e para o impacto no futuro, porque o cérebro do brasileiro e de todas as pessoas do mundo está sendo desenvolvido e a escola é um lugar extremamente importante para que isso aconteça. Para falar sobre isso e para a gente entender melhor, eu estou recebendo a doutora Flávia Oliveira, que é pediatra, especialista em neonatologia, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Flávia, muito obrigado pela sua participação e a gente quer saber tudo o que você tem para falar sobre esse assunto que é muito polêmico. Sim, obrigada pelo convite. Sim, é um assunto muito polêmico, angustiante para os pais, principalmente, porque muito da decisão está sendo jogada também para os pais. Então, é um assunto que tem muita coisa para a gente conversar, tanto do impacto não só educacional em si, do conteúdo dessas crianças que estão perdendo, que acho que é o menos importante, mas da questão emocional e do que você falou do desenvolvimento cerebral delas, né? Agora, assim, qual que você acha que é o maior desafio da atualidade? Porque a gente tem uma preocupação biológica muito grande, né? E a gente entende que é uma doença nova que surgiu, tem toda a questão relacionada com a transmissão, e rapidamente os governos ao redor do mundo inteiro, para tentar evitar essa progressão, suspenderam as aulas presenciais. E utilizando aí o que a gente já está surfando, que é a realidade da internet, da globalização, o ensino ele ganhou uma tomada súbita da necessidade de ser online e ser virtual. Qual que é o maior desafio que você encara em tudo isso? Acho que o maior desafio é conseguir manter as crianças minimamente sintonizadas ainda com os colegas, com a própria escola, com a referência da escola, e o desafio dos pais que estão em casa e que não são educadores e que não têm que tomar essa postura, né? Eu falo que a função de educar, de ensinar, tem a ver com a escola e com os pais, mas de conteúdo, por exemplo, quem vai definir isso é a escola, e a gente fica naquela situação. Eu falo porque eu tenho 2 meninos e estou tendo dificuldade, né? Eu não sou pedagoga, né? Então, acho que o maior desafio é a gente saber até que ponto essa não flexibilização de volta às aulas, que impacto isso vai causar a médio e longo prazo para essas crianças que estão sendo privadas da principal função da escola, que não é só o conteúdo, é a relação social, é o desenvolvimento de capacidades emocionais, e isso, elas estão muito restritas, né? Eu falo que dentro de casa, a criança acaba tendo um padrão muito monotemático com os pais, né? O pai e a mãe têm um padrão de reagir ao amor, ao carinho, à briga, de um jeito. E na escola, a criança tem uma capacidade de interagir com outras crianças e com os professores que têm maneiras diferentes de lidar com as emoções. E é isso que deixa tão enriquecedor, né, a criança frequentar a escola. E agora... Você sabe que eu tenho uma vivência e uma preocupação muito grande com a parte pedagógica, no seguinte sentido: a linguagem ela acontece em pelo menos 3 esferas, né? Então tem o que a gente está falando aqui, o que está escrito, mas tem a expressão facial e a gente tem toda a questão dos gestos do corpo. Quando uma pessoa está presente, um mestre está presente diante de um aluno, ele consegue ter o feedback em tempo real se aquela comunicação está sendo eficiente ou não. E para você ensinar alguma coisa para alguém, você tem que saber até que ponto a pessoa de verdade entendeu. Quando você tem um online, você tem tudo muito bem organizadinho, dentro de uma grade, e teoricamente, se você assistiu aquilo, você vai ter absorvido o conteúdo, só que essa troca humana entre o mestre e o aluno, ela deixa de existir. Agora sim, você como pediatra, que atende crianças e sabe mais ou menos o jeitão de cada uma delas em relação à faixa etária, se a gente tivesse que fazer uma escolha, ou se a gente tivesse que orientar tanto os governantes como os pais e os próprios professores, o que você diria? Qual que é a faixa etária que seria o ensino online teria mais sentido e qual que é a faixa etária que não? Olha, vamos brigar pelo presencial, se é que você é a favor disso ou não, porque é importante para a saúde mental e desenvolvimento do cérebro dessas crianças. Eu vou responder, porque na verdade você fez 2 Sim. perguntas. Então, assim, eu sou a favor do presencial, não para todo mundo. Eu acho que isso é uma decisão que tem que caber à própria família. O que eu acho que essas famílias precisam ter opção, né? E agora não tem opção, porque é online e acabou. Muitas mães e pais precisam da escola também, no sentido para poder voltar a trabalhar.
E mais ainda, eu falo para os meus filhos, nós somos muito privilegiados, né? A gente tem internet, a gente tem uma casa, mas a maioria das nossas crianças não tem internet. A escola é a fonte alimentar delas e a escola as protege contra a violência dentro de casa. E a gente teve um aumento em 50% da violência dentro de casa. Então, a escola é mais do que o ensino, né? Então, a volta ao presencial, eu acredito que é difícil, pensando no nosso país, nas condições, mas tem que ser planejado. A gente estava até conversando antes de planejamento, mas eu acredito que as famílias precisam ter essa opção. E outra pergunta que você fez em relação à idade, pensando até na transmissão do Covid, isso ainda está engatinhando muito, até porque as crianças são bem menos afetadas pelo Covid, a gente sabe disso, né? E dentro do grupo das crianças, apenas 5% tem complicações mais graves, ou seja, 95% são oligossintomáticas ou assintomáticas, né? Então, os trabalhos são complicados porque a gente tem um número pequeno, né? Mas a gente pensa em transmissão, que a gente tem um norteio, é que abaixo dos 10 anos, as crianças transmitem pouco, né? As crianças que adquiriram o Covid, elas pegaram dentro de casa de adultos, né? Então, em teoria, ou pelo menos com Sim. esse embasamento teórico, abaixo de 10 anos seria ok e Seria indicado a criança voltar para o processo de aprendizado presencial. Sim. Mas pensando, aí tem que dividir abaixo dos 10 anos, porque daí a gente pensa assim, e abaixo dos 5 anos, que seria educação infantil, né? Que são crianças pequenas, etc. Eu acho que se existe a possibilidade dos pais com crianças muito pequenas ficarem em casa, eu acho que é uma opção mais possível. Então, na verdade, Flávio, o que você está falando é, entre os 5 e 10 anos de idade, essa, na verdade, seria a faixa etária. Sim. Que a gente tem uma janela de abertura neurológica de aprendizado que a gente deveria priorizar para voltar para a escola. Sim. O adolescente é mais fácil dele aprender online. Sim, o adolescente é o que você falou, né? O desenvolvimento cerebral, ele termina depois dos 20 anos, né? Então, mesmo o adolescente, ele tem muita dificuldade de concentração. Mas é muito mais fácil ele manejar e ter um pouco mais de responsabilidades do que uma criança de 6, 7 que está alfabetizando e que precisa da professora do lado dele para orientar, para acolher, para ele ver o coleguinha. Então, assim, abaixo, assim, dos 5 aos 10, que seria a educação no Fundamental 1, que seria da 1ª à 5ª série, pensando que são crianças que transmitem menos, certo? E que a gente poderia fazer, de repente, um sistema híbrido, né? Um pouco em casa, um pouco presencial, eu acho que isso ia fazer muita diferença do ponto de vista emocional e mais até do que do conteúdo. Dos 10 aos 19, aos 18, a transmissão é maior? Mas por outro lado, as crianças entendem mais, né, Fernando, a questão do distanciamento, a questão da lavagem de mãos, a questão do uso de máscara. Então, mesmo elas transmitindo mais, a orientação seria muito mais efetiva desse distanciamento. Eu acho que daí que tem que ponderar muito a situação de cada família e de cada cidade, né? Como que está a taxa de infecção daquela cidade? O governo tem que se basear nisso, claro, também, né? Aqui em São Paulo, inicialmente foi falado do estado, mas eu acho que, assim, o estado é muito grande, né? Então, a gente está aqui em São Paulo, o que está acontecendo em São José do Rio Preto, o impacto nas nossas crianças é pequeno. Eu acho que a decisão tem que ser tomada baseada dentro da cidade. E aí, obviamente, os pais têm que entender que tem que ser flexíveis, porque a qualquer momento a escola pode ter algum surto e fechar de novo. Então, a gente está num momento de flexibilização, todos nós, tanto as crianças como os adultos. Quer dizer, a gente tem que ser inteligente para usar o sistema. Exato. Do ponto de vista biológico, 5 a 10 anos, faixa etária ideal e adequada para voltar para o presencial, sim, porque faz diferença e impacta tanto no aprendizado social, na questão da própria pedagogia, sim, das emoções, como também de conteúdo. Sim. As crianças e adolescentes mais velhas, as crianças mais velhas e os adolescentes, sim, conseguiriam etapa, manejar isso de uma forma melhor. Sim. E não tem nenhuma norma que poderia vir, na verdade, para abraçar ou o planeta, ou o próprio país, ou até mesmo o próprio estado, né? A gente tem que olhar muito no local para conseguir fazer essas adaptações. Sim. Em relação ao ensino à distância, existe alguma evidência científica de se realmente funciona e para qual faixa etária funciona mais? Olha, eu fui até atrás disso. É muito difícil, até porque antes o ensino à distância era muito para adulto, né?
Então, a gente não tem ainda dado científico para eu te falar. O que a gente sabe é do desenvolvimento cerebral. E que sim, a capacidade de concentração é muito baixa nas crianças. O cérebro ele não foi treinado para isso. A gente foi treinado para olhar o professor que você falou, ver toda a linguagem corporal dele. Então, eu acredito que para todas as faixas etárias vai ter um comprometimento. Eu não acho que da noite para o dia a gente vai conseguir fazer isso. Foi todo mundo pego de surpresa. Mas a questão é, nós adultos, principalmente a gente que está trabalhando, eu falo isso na minha casa, eu ainda estou saindo, né? Eu estou trabalhando, eu vejo pessoas. Meus filhos estão em casa praticamente o tempo todo, né? Para eles é muito sofrido. Eu acho que eles estão sendo heróis, assim, de ficar em casa. Então, assim, mas chega uma hora que você percebe que a questão emocional pega muito. O meu, de 7 anos, ele chora todos os dias. Ele chora do nada, né? Ele tá vendo uma aula, de repente ele vê a professora, ele lembra, ele fala, eu quero voltar para minha escola, quero ver meus amigos, eu não aguento mais esse negócio online. Desliga a câmera, não quer que vejam ele. Isso é muito comum. Aí perde totalmente o que você falou. Como é que a professora consegue, se a criança vai lá e fecha a câmera? Ela não está nem vendo se a criança está prestando atenção. Ela não tem o retorno, né? Não tem. Fica difícil para os professores, né? É muito complicado. O que eu acho muito interessante é o seguinte, chegou na década de 90, o conceito que a gente discutia na época da gente de colégio, da globalização, né, virou verdade, né? Porque a globalização, ela virou uma coisa concreta a partir do momento que eu tenho um smartphone na palma da mão, eu tenho uma conexão em rede com o mundo inteiro, eu consigo falar e pesquisar coisa com o mundo inteiro. Legal. Muito bom. A gente vê toda uma migração para a parte lúdica, para a rede social, e de repente surge uma pandemia com a necessidade da gente ficar mais recolhido. E a gente utiliza esse recurso como ferramenta para não deixar a questão pedagógica ficar comprometida. Mas eu lembro muito bem que durante todo esse processo, a própria pediatria, a psiquiatria notou isso, né? Muitas crianças estavam adoecendo por ficarem muitas horas conectadas e tendo acesso não só a conteúdo, que muitas vezes não tem uma curadoria, então está solto ali. E aí eu estou falando de problemas dos mais graves possíveis, né? Sim. Desde pedofilia até conteúdo de agressão Exato. inadequada e assim vai. Mas é questão do desenvolvimento cerebral mesmo, porque a criança fica aqui, ela começa a ter problema visual, de tanto que fica só olhando aqui, fica com um tema sempre muito monótono dentro da cabeça e não desenvolve. E eu lembro que um dos comunicados que veio da Sociedade Americana de Pediatria era da questão da privação, não privação, da organização de horas ou momentos que deveria ficar. Então, ótimo. até tantos anos, tantas horas por dia. Mas peraí, veio pandemia, mudou tudo, porque até o online virou uma conexão. Virou. Como é que fica isso, Flávia? Nossa, isso é muito angustiante, porque pela Academia Americana e pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria, abaixo dos 2 anos seria zero. Zero minutos. Então, assim, a orientação formal. internacional, nacional e formal é menos de 2 anos de idade, Zero. esquece eletrônico. Zero. Que eu entendo, sou mãe, atendo mais de 10 anos no consultório e, assim, eu sei que é difícil, mas a gente tem que passar a nossa orientação, né? Acima dos 10 anos seria em torno de 1 hora até 2. Mas não é assim simplesmente o tempo, Fernando. Tem a questão do conteúdo, de como a criança está interagindo com aquilo. Então, eu sempre falo que tem uma diferença de uma criança estar lá olhando uma tela sozinha, sem interação, do que, de repente, ela está vendo um filme com a mãe, né, que a mãe faz um comentário, que, de repente, tem uma música, ela sai dançando com a criança. Porque o que faz o cérebro, a mudagem do cérebro, são relações humanas. E a tela não faz isso, né? E a gente sabe do estresse tóxico, que é exatamente sobre isso que você falou. A criança fica bombardeada com aquilo, né? Monotemático, às vezes com conteúdo impróprio para a idade dela, né? E isso acaba gerando um estresse. Para o adulto já gera um estresse, né? A questão da mídia, etc. Você libera cortisol, adrenalina, um monte de neurotransmissores que não são bons em quantidade excessiva. E para a criança, isso você faz uma alteração da anatomia cerebral. É muito grave isso, né? Só que agora, na pandemia, o que aconteceu? Eu falo por mim também. Não tem como 2 horas. É muito mais que isso. Porque só de educação infantil, da educação né, que eles têm, 4 horas, às vezes, meu filho fica na frente do computador. Não, e fora isso, depois ele vai querer aquele tempo para brincar o joguinho. Exatamente, para falar com um amigo. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Observar o conteúdo que as crianças estão vendo. Traçar planos. Se você está em home office, por exemplo, e você fala, putz, não vai ter jeito, eu tenho uma reunião super importante, né? Não vai rolar deixar só brincando. Reserva esse horário para o eletrônico.
põe do lado e fala, dependendo da idade, conversa com a criança. Fala, filho, agora mamãe... Criança gosta de verdade, gente. Todo mundo, mas criança mais ainda. Olha no olho do seu filho e fala, olha, agora é o horário que a mamãe vai fazer uma reunião. Você vai ver esse filme. Quando terminar, eu vou brincar com você. É muito ruim quando a criança fica te acessando. Isso é muito comum agora na pandemia. Você fala, daqui a pouco eu converso. Daqui a pouco eu converso. Se vir um adulto te cutucar, provavelmente se seu marido ou sua esposa vem te cutucar, você para e, no mínimo, você olha. Agora, tem muitas crianças que cutucam, os pais ficam, não, peraí, é que agora eu tô... Para, olha, pede 1 minuto e fala, olha, é o seguinte, agora não dá. Eu fiz isso esse fim de semana. Domingo eu tava lendo umas coisas, os meninos me aliciando. Eu falei, olha, é o seguinte, gente, eu preciso de 1 hora para ler os artigos. Tá? Vocês não estão deixando eu ler. Quando terminar, a gente vai fazer o que vocês quiserem. Acabou. Paz. Quer dizer, você resolveu o problema da ansiedade dando uma perspectiva de que haveria um momento. Eu falei, aí eu proibi esse horário, falei, vocês não vão jogar mais nada, que eles já tinham jogado o suficiente. Eles brincaram um pouco, terminou, a gente quer ver um filme com você no sofá. Ótimo. Mas se você ficar, entendeu? Então, assim, é observar conteúdo, não só o tempo, e tentar interagir com a criança, porque elas estão sobrecarregadas. Eu vou te falar, os adolescentes, que às vezes ficam 5, eu tenho adolescente que está 7 horas tendo aula, gente. Assim, aula online, né? Aula online, 7 horas. Nem eles querem, às vezes, ficar. Por exemplo, eu tenho uma paciente de 15 anos que a mãe falou, liga para suas amigas. Ela não quer nem... Ela tá com ranço, entendeu? Ela não quer mais olhar nada. Então, assim, tem esse efeito, porque é tantas horas na frente do computador, tendo aula, que satura também. Eu não sei, eu sinto às vezes isso também. Então, depende muito da faixa etária, mas o impacto cerebral e emocional é muito grande. Olha só, Flávia, você trouxe para a gente muita informação importante aqui e valiosa. Primeiro, eu gostei muito disso que você falou, dos 5 aos 10 anos, como se a gente puder priorizar, Sim. essa faixa que a gente precisa priorizar para o presencial. O ensino à distância ele funciona mais, provavelmente, para os adolescentes, mas lembrando, na verdade, que a gente nunca teve tanto tempo conectado tentando exercer uma função, sendo que a gente está acostumado durante séculos, né? E quanto mais a gente sabe que o processo de troca e de ensino ele precisa ser presencial, mais deixa a gente, na verdade, aí reticente em relação ao que o futuro pode nos reservar. A gente entende que é um momento de talvez existir uma revolução pedagógica, mas deveria ser mais aos poucos, né? Para que a gente pudesse ter essa consistência toda. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para o pessoal que nos segue e está assistindo a gente nessa live do Corona Sem Neura, para escrever as suas perguntas e comentários. E depois, Flávia, a gente vai olhar um a um aqui e responder para vocês, porque esse tema é um tema polêmico, é um tema que muitas vezes se discute o que é certo, o que é errado, existe uma grande preocupação com a contaminação pelo coronavírus. Sim. Nós tivemos exemplos no mundo que às vezes abriu ali, precisou voltar um pouquinho, então, na verdade, a gente não sabe tudo e a gente está justamente aberto para construir isso junto e até servir como um celeiro de ideias para eventualmente políticos, governantes ou quem faça essa gestão possa ter aqui informação de qualidade e constituir o que vem a ser as normativas e protocolos aqui para frente. Topa? Sim, topo, com certeza. E se eu puder falar uma mensagem final Mas para os com certeza. pais, não se cobrem com essa decisão, sabe? Assim, a gente tem que ter compaixão conosco, como pais, né? É uma decisão muito difícil. Seja flexível com você, né? Eu acho que, por exemplo, perguntaram para mim já várias vezes, você mandaria? Eu mandaria. Ah, mas você não tem medo? Você não tem medo do risco? Mas antes não tinha risco? A escola não tinha risco antes? Eu, como pediatra, gente, tenho 1000 neuras na minha cabeça, né? De doenças, enfim, mas para mim, para minha família, pesando, eu mandaria. Mas eu não julgo, por exemplo, a minha vizinha que não quer mandar. Ela sabe da realidade dela e do que está acontecendo dentro da casa dela. Então, se eu puder dar 2 conselhos, tenha compaixão com você e não julgue a decisão do outro, né? Eu acho que isso é muito importante. O que você está falando é o seguinte, ó, tem o corona, tem, mas sem neura, gente, por favor, né? Sim, com certeza. Olha só, Flávia, muito obrigado. Obrigada Muito a você. obrigado a vocês também que estão nos seguindo aqui através do canal do YouTube, do Corona Sem Neura. Deixe sua dúvida aqui escrito, a gente vai ler e vai responder com todo carinho, ative os comentários, compartilhe esse vídeo, porque é extremamente importante. Flávia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Fernanda. Valeu e até a próxima.